Quando você não sente mais a presença de Deus, o que fazer? Você já viu? Quando você ora, quando você louva, você lê a Bíblia, você faz jejum, você vai aos cultos, você faz tudo o que é possível nós fazer. E parece que às vezes estamos falando sozinho, parece que às vezes Deus está distante, nós não sentimos, sabe, aquele arrepio que dá quando a presença de Deus vem, aquela vontade de chorar. Talvez você não foi batizado em línguas, talvez você já fale em línguas, mas você, por algum motivo, não está falando mais. O que será que está acontecendo? Será que Deus se afastou? Fica comigo até o final do vídeo, porque a última verdade que eu vou contar sobre sentir ou não a presença de Deus vai mudar completamente a forma que você enxerga isso. Eu quero contar para os meus irmãos a diferença de sentir a Deus e Deus estar presente. O problema é que muitos cristãos confundem emoção com a presença de Deus. Meus irmãos, para deixar claro, muitas vezes nós não vamos sentir aquele arrepio, não vamos sentir, sabe, aquele calor, você vai falar em línguas, muitas vezes isso não vai acontecer. Mas não significa que Deus está longe, não significa que Deus não está presente. Precisamos entender uma coisa, nós temos que buscar a Deus, nós temos que orar, sim, precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos ler a Bíblia, precisamos louvar, precisamos participar da comunhão com os irmãos, porque a palavra diz, ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. A palavra do Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. A palavra do Senhor diz para a gente buscar sabedoria, porque a própria palavra do Senhor, ela vai dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então entenda uma coisa, Deus está presente na sua vida, nem sempre você vai sentir algo, mas as suas ações, os frutos que você vai dar, o seu jeito de falar, o seu jeito de agir, o seu jeito de pensar, isso vai mostrar que Deus está presente na sua vida. Não significa que você vai sentir algo, que vai vir anjos do céu falando com você, que você vai sentir como se estivesse voando. Não, isso muitas das vezes não vai acontecer. Você pode até ter uma experiência assim, mas não é algo normal. Porque muitas vezes Deus fica em silêncio. Por que Ele permite que os servos dele, muitas das vezes, ora e não ouve nenhuma resposta, louva e não sente aquele arrepio, aquela presença maravilhosa do Espírito Santo? Lê a Bíblia, mas parece que está lendo por ler, parece que as coisas ficam mais difíceis. Quanto mais lê, parece que mais difícil fica, não é verdade? Mas por que Deus permite que isso aconteça? Meus irmãos, entenda uma coisa, Deus permite esse silêncio para ver até aonde a nossa fé vai, até se vai ser só da boca para fora, que eu amo a Deus, eu busco e não sei o que tem, ou vai ser algo que realmente nós somos verdadeiros servos de Deus, nós buscamos a Deus. Não precisamos sentir nada, não precisamos ouvir nada. Nós buscamos a Deus porque antes de nós escolher Deus, Deus nos escolheu. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha me escolhido e tinha escolhido você. Então, meus irmãos, Deus ele permite o silêncio, ele fica em silêncio para ver até onde nós vamos chegar. Porque, meus irmãos, vamos ser bem sinceros, muitas das vezes achamos que estamos sendo ignorados por Deus. Mas, meus irmãos, Deus ele é Pai, Deus ele é protetor, Deus ele nos ama de uma forma que não tem como explicar. Então, não acha que o silêncio de Deus é porque ele te abandonou, porque ele não te ama, porque Deus ele não quer mais você. Não, não é isso. Deus está observando as suas atitudes. Deus está vendo se a sua fala condiz com o que você faz, se você vive aquilo que você prega, se você é um verdadeiro cristão ou não. Então, calma, não precisa achar que você está desviado, não precisa achar que você está longe de Deus.
Continua buscando, continua orando, louvando, continua indo na igreja, faça a sua parte. A palavra de Deus, ela diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu. Então, meu irmão, Deus ele vai te ouvir, Deus ele te ouve. Não desiste de orar, não desiste de buscar, permanece firme, porque Deus é na sua vida. Você sabe o que Deus pode estar trabalhando na nossa vida quando Ele está em silêncio? Primeiro ponto que Deus pode estar trabalhando na nossa vida, Ele pode estar trabalhando a nossa fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não vê. Você não vai ver Deus, mas você acredita que Ele existe. E isso é pela fé. Não tem como. Eu não estou vendo Deus, mas eu sei que Ele é real, eu sei que Ele existe, eu sinto a presença dEle, ou não sinto, mas eu sei que Ele é real. E aí? Então Deus está trabalhando a nossa fé, porque, meus irmãos, a nossa fé em Cristo, ela não pode ser baseada no que eu sinto. Porque, vamos ser sinceros, tem vezes que eu não tenho vontade de orar, tem vezes que eu não tenho vontade de ler a Bíblia, tem vezes que eu não tenho vontade de ir na igreja, e tá tudo bem, eu sou de carne, eu sou de osso, às vezes eu me desanimo, mas irmãos, quem é que nunca passou por isso? Mas mesmo assim, não querendo orar, eu oro, não querendo ir na igreja, eu vou na igreja, não querendo louvar, eu louvo, não querendo, ler a Bíblia, mas eu leio, por quê? Porque não é Deus que precisa de mim, é eu que preciso de Deus. A palavra de Deus diz, quando Pedro fala: Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Meus irmãos, entenda uma coisa, Deus sem mim, Ele é Deus. Eu, sem Deus, eu não sou nada. Se essa mensagem está falando com você, se inscreva no nosso canal para que possamos juntos crescer na fé. Agora, meus irmãos, chegamos a uma parte aonde que muitos cristãos erram. E, por favor, meus irmãos, do fundo do meu coração, eu não quero que você erre dessa forma também. Por isso, esse vídeo ele ajuda você a se fortalecer na fé. Mesmo quando você ora e não ouve nada, mesmo quando você louva e não sente nada, mesmo quando você lê e não entende nada, mesmo quando você não quer ir na igreja, mas você vai, meus irmãos, não abandona a Deus. As coisas podem estar difíceis, as coisas podem parecer que nada dá certo, mas Deus, Ele é fiel e justo. Ele nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Deus nunca vai te abandonar. Você não pode cometer o erro de parar de ler a Bíblia. Você não pode cometer o erro de parar de ir na igreja. Você não pode cometer o erro de parar de jejuar, de parar de louvar. Não cometa esses erros, porque isso te afasta ainda mais de Deus. Irmãos, não está com vontade de ir para a igreja? Isso já aconteceu muito comigo. Eu não queria ir na igreja, eu estava cansado, eu estava com sono, eu estava com dor, mas eu fui, e foi exatamente aí que Deus falou comigo. Deus usa pessoas, Deus fala na palavra, Deus ele te reveste do Espírito Santo. Meus irmãos, quantas vezes eu não queria orar e quando eu comecei a orar, o Espírito Santo se apoderou da minha vida. Eu estou contando isso porque eu vivi isso, não é algo que eu estou falando para te motivar, eu estou falando porque eu vivi isso. Meus irmãos, começa a louvar, começa a orar, a presença de Deus é clara e ela fala: buscar-me-eis e me achareis. Deus não fala que ele vai ficar escondido. O silêncio é por um curto período. Mantenha calma, Deus é contigo, Deus vai te dar a vitória, mas permaneça, não desista. Existe uma atitude simples que nós podemos fazer quando nós não sentimos mais a presença de Deus. O que podemos fazer quando nós não sentimos a presença de Deus? É orar, mesmo sem vontade de orar. É ler a Bíblia, mesmo não querendo, porque, meus irmãos, quando nós lemos a Bíblia, é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo falando com nós. Então, vamos supor que eu não entendi um texto. Pede ajuda, o Espírito Santo é o papel dele nos ensinar. E o Espírito Santo ele é manso,
ele é humilde, ele vai nos ensinar, ele tem paciência para nos ensinar, pede ajuda, fala: Senhor, enche-me da tua presença, revela-me, Senhor, as tuas palavras. Meus irmãos, quando eu sou convidado para pregar na igreja no qual eu congrego, meus irmãos, você imagina, eu estudo, eu oro, eu busco, eu jejuo, eu procuro fazer o máximo. Para que eu faço isso? Não é para mim aparecer, mas é para que eu possa ser um instrumento nas mãos do Senhor. É que o Espírito Santo de Deus possa usar a minha vida. Então eu preparo, sabe, eu procuro preparar, eu procuro me esvaziar de mim. Meus irmãos, não sou eu que vai mudar a vida de ninguém, não é o que eu falo, mas é o que Deus fala. Então, meus irmãos, continua orando, continua buscando, não desista, persista, porque é assim. A Bíblia, ela nos fala: aquele que permanecer até o fim será salvo. Deus nunca falou que ia ser fácil, mas Ele também não disse que ia nos abandonar, que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Entenda uma coisa, em nome de Jesus: Deus não te abandona. Você, meu irmão, que muitas das vezes se acha perdido, não sabe por onde ler a Bíblia, não sabe como criar esse hábito de buscar a Deus, mesmo sem vontade de ler a Bíblia, mesmo sem vontade de louvar, você não sabe o que fazer. Eu criei um e-book que está no primeiro link aqui na descrição, que vai te ajudar a você a dar os primeiros passos para você se fortalecer na fé. Então você clica no primeiro link na descrição e acessa esse e-book, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Meus irmãos, eu quero deixar algo muito claro para vocês. Quem permanece fiel até o fim consegue alcançar vitória. Deus, ele não tem prazer em quem retrocede. Deus, ele não vai, sabe? Meus irmãos, é difícil? É. Deus, próprio Jesus disse que não seria fácil, mas permanece, não desista, luta, persevera, ora, jejua, louva, mesmo sem vontade, mesmo sem sentir nada. Deus, ele não depende das suas emoções. Deus, ele não depende das minhas emoções. Se eu chorei na hora do louvor, Deus, ele não depende se eu senti ou não a presença dele, se eu senti aquele arrepio. Irmãos, independente de emoção, você precisa fazer o seu culto racional para Deus. O que é um culto racional? É que não depende de emoções. Eu sei que eu preciso orar, não é porque Deus precisa da minha oração, é porque eu preciso de Deus. Eu preciso louvar a Deus, não é porque Deus precisa do meu louvor, é porque eu preciso de Deus. Eu preciso ler a Bíblia para mim entender mais a palavra de Deus. Porque, meus irmãos, quem precisa de Deus somos nós, não é Deus. Deus, ele não precisa da gente, ele é Deus, independente de nós existir ou não. Mas nós precisamos de Deus. Deus, ele é eterno. Aqui na terra somos passageiros, vamos ser eternos também. Mas se, assim como eu, você quer morar no céu, então persevera, não desista, que Deus vai estar contigo, amém? Muitas das vezes, quando você não sentir vontade de buscar a Deus, continua buscando. Como eu disse, já teve casos que eu não queria orar, e quando eu me pus de joelho, quando eu orei, Deus falou comigo de uma forma sobrenatural. Meus irmãos, é quando você não quer, é quando as coisas estão te desanimando, que aí você precisa estar mais aos pés de Jesus. Porque, meus irmãos, assim como o Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Como que eu vou habitar no esconderijo do Altíssimo se eu não busco, se eu não tenho intimidade, se eu não oro, se eu não leio a Bíblia? Meus irmãos, isso é essencial para todo cristão. O inimigo, ele quer apenas uma brecha. Ele quer que você não ore, ele quer que você não louve, ele quer que você não leia a Bíblia. Para o inimigo, quando você faz isso, ele está aqui, ó, te aplaudindo. Parabéns, você é a próxima que eu vou
matar, roubar e destruir. Não dê lugar ao inimigo. A palavra do Senhor diz que maior é o Espírito que está em nós do que o que está no mundo. Meus irmãos, Deus te deu autoridade. Repreende esse desânimo. Sabe, você tem autoridade, o nome de Jesus que está sobre todo nome, meus irmãos, está disponível. É dom gratuito de Deus. Você não precisa que alguém venha e unja a sua cabeça. A partir de agora você é um pastor, você é uma pastora. Deus te deu autoridade. Meus irmãos, grava essa frase: pouca oração, pouco poder. Se você quer ter intimidade com Deus, busca, porque mais uma vez eu digo, a palavra do Senhor fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Amém? Que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus.